Meninos, para a gente encerrar o conteúdo desse bimestre, nós vamos ver mais um tópico aí de posições relativas entre ponto e circunferência. Gente, isso aqui é muito interessante, principalmente na construção civil. Imagina que você tenha lá uma fonte, aí você quer colocar essa fonte centrada, né? Aí, igual lá perto da escola, observe que tem um círculo lá e a fonte ela tá bem no centro. Mas vamos supor que o pessoal da prefeitura queira colocar a iluminação em um determinado ponto. Aí eu não quero um ponto em que a água alcance. Então imagine que a água está jorrando de uma certa fonte, quando ela jorra, ela tende a formar aqui uma circunferência. Eu quero colocar um ponto de iluminação que não caia dentro desse círculo para esse ponto de iluminação não ficar molhado. Da mesma forma, dentro de uma casa ou um prédio, qualquer coisa que você queira fazer com relação a círculos, tem coisas que são interessantes você colocar dentro do círculo, tem outras em cima do círculo e outras fora do círculo. Então, como que a gente faz esse cálculo? É muito simples, pessoal. Imagina que eu tenho aqui, então, a circunferência, ela está centrada aqui, né? Aí eu pego aqui um ponto P, aqui um ponto Q e aqui um ponto R. Para você saber se esse ponto é externo à circunferência, interno ou pertencente, visualmente aqui a gente percebe isso, né? Só que nem sempre é viável ficar fazendo desenhos, ainda mais que a gente não tem instrumentos tão precisos para poder fazer isso. Então, com o cálculo a gente consegue determinar isso, tá? Olha que legal. Se eu observar aqui, ó, a distância entre C e P é igualzinha ao raio da circunferência. Quando isso acontece, então o ponto ele pertence à circunferência. Olha a diferença com relação ao ponto P. Se vocês notarem aqui, ó, essa distância é menor do que o raio. O raio é essa medida. Então, quando eu tenho um ponto interno, a distância é menor do que o raio. E um ponto externo à circunferência, vocês podem perceber que a distância entre eles aqui é maior do que o raio. Então é simplesmente isso, é a gente observar qual é a distância entre os pontos e comparar com o valor do raio da circunferência, tá? Se eu tiver a distância igual ao raio, eu tenho que um ponto pertence à circunferência. Vocês estão percebendo que isso não precisa decorar, né? É questão de interpretação. Se eu tenho que a distância é menor do que o raio, esse ponto está dentro. Esse ponto é interno à circunferência. E se a distância for maior do que o raio, a gente tem um ponto externo à circunferência. Aqui não precisa desse não. Então, igual, o ponto pertence à circunferência, ponto interno à circunferência, ponto externo à circunferência. Vamos fazer um exemplinho. Pessoal, então vamos lá. Qual a posição relativa dos pontos M, N e P em relação à circunferência com essa equação aqui? Então, eu tenho uma circunferência, tenho os pontos, eu quero saber a posição deles em relação a essa circunferência, né? O que eu preciso calcular? Eu preciso calcular a distância entre o ponto e o centro e depois comparar com o raio. Então, traduzindo isso daí, eu tenho que pegar a equação da circunferência, primeira coisa, e determinar as coordenadas do centro e o valor do raio. Se a equação é x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 25, as coordenadas do centro serão 3 e 1. E lembrando que 25 é o raio ao quadrado, então esse raio só pode ser 5, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar isso aqui em 3 partes. Eu vou calcular primeiro a distância entre M e C. E vou comparar com o raio. Gente, distância entre pontos nós vimos no início do ano.
A distância entre dois pontos sai do Teorema de Pitágoras. Se você colocar esses pontos no gráfico, você enxerga direitinho o triângulo, tá? Eu lembro que a maioria da turma preferiu a fórmula do que ficar fazendo pelo Teorema de Pitágoras. E a fórmula é o seguinte: a distância entre dois pontos é a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Resumindo, diferença entre valores de x ao quadrado, isso aqui é um cateto do triângulo que é formado lá, ya menos yb também é o outro cateto, e a aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser, tanto faz se você quiser fazer esse menos esse, ou esse menos esse, tá? X menos x ao quadrado, mais y menos y ao quadrado. Tudo da raiz quadrada. Não faz direto para não errar. Menos 1 com menos 3, menos 4 ao quadrado, mais 4 menos 1, 3 ao quadrado. Então, D vai ser igual a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9 vai dar 25. Se D é raiz quadrada de 25, D é igual a 5. Então, calculamos a distância entre eles. Essa distância é o que em relação ao raio? Essa distância é igual ao raio. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho uma circunferência e tenho um ponto cuja distância do centro é igual ao raio, esse ponto está em cima da circunferência. Então, esse ponto M pertence à circunferência. Na hora de escrever a resposta, vocês vão escrever a palavra pertence, tá? Aqui é porque meu espaço está reduzido. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros pontos. A gente vai comparar o ponto N para verificar se ele está dentro, fora ou pertence à circunferência, né? Então, para isso eu vou achar a distância entre ele e o centro da circunferência. Distância é igual a raiz quadrada de x menos x ao quadrado, mais y menos y ao quadrado. Então, essa distância vai ser raiz 6 menos 3, 3 ao quadrado, 1 menos 1, 0 ao quadrado. Então, esse zero aqui vai sair, né? 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. O que esse 3 significa em relação a 5? 3 é menor do que 5. Então, nós temos aqui uma distância, gente, que é menor do que o raio. Tem a circunferência. Aqui está o raio dela. Se eu tenho um ponto cuja distância é menor do que o raio, então esse ponto ele só pode estar dentro da circunferência. Então, eu falo que N é um ponto interno. Tranquilo? Para a gente fechar, eu quero saber o P, então eu vou fazer o cálculo da distância entre P e o centro, né? Então, vai ser x menos esse x ao quadrado, mais y menos esse y ao quadrado. Tá vendo por que não dá para fazer direto? Tem gente que faz isso aqui igual a zero. Não é. Então, D vai ser igual a raiz quadrada. Menos 3 com menos 3, menos 6 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. D vai ser igual a raiz de 36 mais 1. D igual a raiz de 37. Gente, raiz de 37 não tem valor exato, mas agora a gente tem que usar o raciocínio lógico, é o que eles exigem muito na prova do Enem. Quanto é raiz de 37 sem calculadora? Raiz de 36 é 6. Então, raiz de 37 é 6, qualquer coisa. Eu não preciso saber exatamente, eu tenho que saber aproximadamente. Esse número é o que em relação ao raio? Ele é maior do que o raio. Então, se eu tenho essa medida para o raio e encontrei um resultado aqui maior, quer dizer que esse ponto está fora da circunferência. Então, eu tenho que P é externo. Então, agora vamos conferir a posição daqueles pontos. A circunferência dada foi x menos 3 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 25. Daqui a gente consegue tirar as coordenadas do centro, que são 3 e 1. Olha lá, confere com o desenho. Aí eu vou digitar as coordenadas do ponto M, menos 1 e 4,
do ponto N, 6 e 1, e do ponto P, menos 3 e 0. Olha aí que bacana, pessoal. A gente percebe que o ponto M é um ponto que pertence à circunferência, olha, ele está em cima dela. O ponto N é um ponto interno à circunferência, né? E o ponto P é um ponto externo. Então, muito fácil, só digitar as equações. Se alguém tiver dificuldade para fazer isso, é só entrar em contato comigo, beleza? Bom, espero que vocês tenham compreendido algumas coisas. Qualquer dúvida vocês mandam para mim. Não deixem de fazer os exercícios, não deixem de usar o GeoGebra, porque ele vai ajudar bastante. E até a próxima!